Olá, seja muito bem-vindo ao canal Biblioteca Humana. No vídeo de hoje, vamos conhecer um dos maiores milagres da história da fé, a incrível abertura do Mar Vermelho. Imagine estar preso entre um exército poderoso e um mar impossível de atravessar, sem saída, sem esperança e com o perigo se aproximando a cada instante. Foi exatamente nessa situação que o povo de Israel se encontrou após fugir da escravidão no Egito. Mas quando tudo parecia perdido, Deus realizou um milagre tão extraordinário que continua impressionando o mundo até hoje. Como o mar se abriu? O que aconteceu com o exército do faraó? E quais lições essa história pode nos ensinar sobre fé, coragem e confiança em Deus? Fique conosco até o final deste vídeo, porque vamos reviver cada detalhe desse acontecimento extraordinário que marcou para sempre a história do povo de Israel e se tornou um dos relatos mais impressionantes da Bíblia. Após a 10ª praga enviada por Deus ao Egito, o faraó finalmente permitiu que os israelitas deixassem a terra onde haviam vivido como escravos por centenas de anos. Era o início de uma nova etapa para aquele povo que durante tanto tempo clamou por libertação. Sob a liderança de Moisés, milhares de homens, mulheres, crianças e idosos partiram em direção ao deserto. Eles carregavam consigo não apenas seus pertences, mas também a esperança de uma vida nova. Deus os guiava através de uma coluna de nuvem durante o dia e de uma coluna de fogo durante a noite, mostrando que sua presença estava com eles em cada passo da jornada. Mas a liberdade parecia estar longe de ser garantida. Pouco tempo depois da partida dos israelitas, o faraó começou a refletir sobre sua decisão. Ele percebeu que havia perdido uma enorme força de trabalho e seu coração voltou a se endurecer. Tomado pela raiva e pelo orgulho, reuniu seus melhores soldados, carros de guerra e cavaleiros para perseguir o povo de Israel. Enquanto isso, os israelitas continuavam avançando pelo deserto, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. Em determinado momento, chegaram diante do Mar Vermelho. À sua frente estavam as águas profundas do mar. Ao redor, o terreno dificultava qualquer rota de fuga. E atrás deles, uma enorme nuvem de poeira anunciava a aproximação do exército egípcio. Quando os israelitas perceberam o perigo, o medo tomou conta do acampamento. Muitos começaram a questionar Moisés. Alguns disseram que teria sido melhor permanecer como escravos no Egito do que morrer no deserto. Outros perderam completamente a esperança. Humanamente falando, não havia saída. O mar bloqueava o caminho à frente, enquanto o exército mais poderoso da época se aproximava rapidamente. Era o momento mais difícil daquela jornada. O povo estava encurralado, sem forças para lutar e sem lugar para correr. Porém, aquilo que parecia o fim seria apenas o cenário perfeito para Deus demonstrar seu poder de maneira extraordinária. Quando toda a esperança humana desaparece, a fé encontra espaço para agir. E o maior milagre daquela história estava prestes a acontecer. Diante daquela situação desesperadora, o medo tomou conta do povo de Israel. Os gritos de preocupação ecoavam pelo acampamento. Homens, mulheres e crianças observavam o exército egípcio se aproximando cada vez mais, enquanto as águas do Mar Vermelho bloqueavam qualquer possibilidade de fuga. Foi então que Moisés se levantou diante do povo e pronunciou palavras que atravessaram os séculos e continuam inspirando milhões de pessoas até hoje. Ele disse: "Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará hoje." Enquanto todos enxergavam apenas perigo, Moisés escolheu confiar na promessa de Deus. Naquele momento, Deus falou com Moisés e ordenou que o povo continuasse avançando. A instrução parecia impossível. Como avançar se havia um mar inteiro à frente? Mas Deus tinha um plano que ninguém poderia imaginar. Moisés então estendeu sua vara sobre as águas, conforme o Senhor havia ordenado. Durante toda a noite, um forte vento soprou sobre o mar. Aos poucos, algo extraordinário começou a acontecer. As águas começaram a se dividir, formando enormes muralhas dos dois lados. No meio delas, surgiu um caminho de terra seca, onde antes existia apenas o mar. Imagine a cena. De um lado e do outro, paredes gigantescas de água se erguiam, enquanto o povo caminhava pelo leito seco do mar. Cada passo era uma demonstração de fé. Aqueles homens e mulheres estavam testemunhando um dos maiores milagres da história da humanidade.
Enquanto os israelitas atravessavam em segurança, a presença de Deus continuava protegendo o seu povo. A coluna de nuvem se posicionou entre os israelitas e os egípcios, impedindo que os soldados atacassem durante a travessia. Deus não apenas abriu o caminho, mas também garantiu a proteção necessária para que todos passassem em segurança. Atravessar aquele mar não era apenas uma questão de escapar do inimigo. Era uma lição profunda de confiança. Deus estava mostrando que, mesmo quando não existe uma saída visível, Ele é capaz de criar um caminho onde ninguém imagina ser possível. Quando a fé encontra obediência, os milagres acontecem. Mas a história ainda não havia terminado. O povo estava atravessando o mar, porém o exército do faraó continuava logo atrás. E o que aconteceria em seguida mostraria mais uma vez o poder absoluto de Deus sobre todas as coisas. Quando os últimos israelitas chegaram em segurança ao outro lado do Mar Vermelho, o exército do faraó decidiu continuar a perseguição. Os soldados egípcios, confiando em sua força e em seus poderosos carros de guerra, entraram no caminho aberto entre as águas. Eles acreditavam que conseguiriam alcançar o povo de Israel e trazê-lo de volta ao Egito. Mas Deus estava no controle daquela situação desde o início. Enquanto os egípcios avançavam pelo leito do mar, começaram a perceber que algo estava errado. A Bíblia relata que as rodas dos carros de guerra passaram a apresentar dificuldades, tornando a perseguição cada vez mais lenta e confusa. O medo começou a tomar conta dos soldados. Então eles compreenderam algo que já era evidente. Deus estava lutando pelo povo de Israel. Porém, já era tarde demais. Quando todos os israelitas estavam seguros na outra margem, o Senhor ordenou que Moisés estendesse novamente sua vara sobre o mar. Moisés obedeceu imediatamente, e naquele instante, as enormes muralhas de água começaram a retornar ao seu lugar. As águas avançaram com força sobre o exército egípcio, cobrindo carros, cavalos e soldados. Aqueles que haviam perseguido o povo de Deus foram completamente derrotados. Ao amanhecer, os israelitas contemplaram a cena diante deles. O exército que durante tantos anos representou medo, opressão e escravidão não existia mais. Pela primeira vez em gerações, eles estavam verdadeiramente livres. Aquele milagre marcou para sempre a história do povo de Israel. Não foi apenas uma vitória militar ou uma fuga bem-sucedida. Foi a prova de que Deus cumpre suas promessas e protege aqueles que confiam nele. O mesmo Deus que abriu o mar era o Deus que continuaria guiando seu povo pelo deserto rumo à terra prometida. Essa história nos ensina uma lição poderosa. Muitas vezes enfrentamos situações que parecem impossíveis, problemas que nos cercam por todos os lados, medos que nos impedem de avançar e desafios que parecem maiores do que nossas forças. Nesses momentos, podemos lembrar do Mar Vermelho. Quando o povo de Israel não via saída, Deus já estava preparando um caminho. O milagre da abertura do Mar Vermelho continua sendo um testemunho eterno de fé, coragem e confiança. Ele nos lembra que nenhuma dificuldade é grande demais para Deus e que, mesmo quando tudo parece perdido, o Senhor pode transformar o impossível em realidade para aqueles que colocam sua confiança em suas mãos. Se esta história fortaleceu a sua fé, deixe seu gostei e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Inscreva-se no canal Biblioteca Humana e ative o sino das notificações para não perder as próximas histórias da fé. E escreva nos comentários: Deus abre caminhos onde não existe caminho. Vamos juntos espalhar a palavra de Deus e levar esperança para mais pessoas. Obrigado por acompanhar mais uma história da fé aqui no Biblioteca Humana. Que a coragem de Moisés e a confiança do povo de Israel inspirem você a permanecer firme diante dos desafios da vida. Lembre-se, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho continua agindo hoje na vida daqueles que confiam nele. Que Deus abençoe você e sua família. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.